Antes da própria leitura, façamos mais uma oração. Ó Deus, te agradecemos por estarmos aqui na tua casa e pedimos que, por meio do teu Espírito, tu fales ao nosso coração, à nossa mente, ao nosso coração. Ajuda-me a ser fiel nessa exposição para que em tudo o teu nome seja glorificado e saiamos daqui com disposição renovada de te servir e glorificar o teu nome. Em nome de Cristo oramos. Amém. A Epístola de Paulo a Tito diz assim, capítulo 1, versos 1 a 16. Paulo, servo de Deus e apóstolo de Jesus Cristo, para promover a fé que é dos eleitos de Deus e o pleno conhecimento da verdade segundo a piedade, na esperança da vida eterna, que o Deus que não pode mentir prometeu antes dos tempos eternos. E em tempos devidos manifestou a sua palavra mediante a pregação que me foi confiada por mandato de Deus, nosso Salvador. A Tito, verdadeiro filho, segundo a fé comum, graça e paz da parte de Deus e de Jesus Cristo, nosso Senhor. Aqui nessa primeira parte da leitura, a introdução da carta, Paulo mencionando que está escrevendo a Tito, e a gente vai ver que, além de Tito, outras pessoas leram também essa carta. Agora, a partir do versículo 5, a missão que Paulo deu a Tito. Por essa razão te deixei em Creta, para que pusesses em ordem as coisas restantes, bem como em cada cidade constituísses presbíteros conforme te prescrevi. Alguém que seja irrepreensível, marido de uma só mulher, que tenha filhos crentes, que não são acusados de dissolução, nem são insubordinados, porque é indispensável que o bispo seja irrepreensível como dispenseiro de Deus, não arrogante, não irascível, não dado ao vinho, nem violento, nem cobiçoso de torpe ganância, antes hospitaleiro, amigo do bem, sóbrio, justo, piedoso, que tenha domínio de si, apegado à palavra fiel, que é segundo a doutrina, de modo que tenha poder tanto para exortar pelo reto ensino, como para convencer os que o contradizem. Porque existem muitos insubordinados, pauradores frívolos e enganadores, especialmente os da circuncisão. É preciso fazê-los calar, porque andam pervertendo casas inteiras, ensinando o que não devem por torpe ganância. Foi mesmo dentre eles um seu profeta que disse, cretenses, sempre mentirosos, feras terríveis, ventres preguiçosos. Tal testemunho é exato. Portanto, repreende-os severamente para que sejam sadios na fé, e não se ocupem com fábulas judaicas, nem com mandamentos de homens desviados da verdade. Todas as coisas são puras para os puros, todavia para os impuros e descrentes nada é puro, porque tanto a mente como a consciência deles estão corrompidas. No tocante a Deus, professam conhecê-lo, entretanto negam por suas obras. É por isso que são abomináveis, desobedientes e reprovados para toda a boa obra. Paulo escreveu essa carta a seu colaborador fiel chamado Tito. Essa carta é uma carta pastoral. Paulo escreve a Tito instruindo o seu companheiro acerca daquilo que deveria realizar numa ilha de Creta, uma ilha grega. Eles passaram por lá na ilha de Creta havia muitas localidades onde as igrejas se reuniam. Nós devemos nos lembrar que naquela época de Paulo, as igrejas se reuniam nas casas. Então haviam algumas localidades na ilha de Creta, uma ilha grega, ao sul da Grécia. Paulo estava rumo à Macedônia. Macedônia é o norte da Grécia. Então, quando eles passaram pela ilha, Paulo deixou ali Tito. E ele manda essa carta para Tito, instruindo acerca do seu ministério a ser realizado naquele local. Eu gostaria que a gente observasse agora, nesse momento inicial, a importância de um pastor mais experiente, escrevendo a um pastor jovem, orientando acerca do seu ministério, orientando acerca da sua vida. Isso é uma grande bênção, meus irmãos, nós termos pessoas
com quem dividir as situações da vida, as questões que envolvem a nossa vida. Às vezes, é claro que você precisa, para dividir com alguém aquilo que lhe incomoda, você precisa que essa pessoa seja de confiança, obviamente. Se você não tiver uma pessoa de confiança, às vezes eu estou numa situação que eu não vejo alguém com quem eu possa conversar. O que eu faço? Eu coloco diante de Deus. É claro que o nosso Deus, Ele nos ouve, Ele é o Deus de toda consolação, é o Pai de misericórdias, né? Mas é importante, eu tenho agora nessa idade um pouco mais avançada, reconhecido a importância de termos alguém para dividir questões da nossa vida, aquelas questões que nos incomodam. Às vezes a pessoa não precisa nem falar nada, basta nos ouvir. Eu já passei por essa situação várias vezes. A pessoa me ouviu, ela me ouviu, parece que um peso tremendo que estava sobre os meus ombros foi retirado. Então gostaria que a gente observasse isso, essa ligação de Paulo com os seus companheiros, essa amizade, esse caminhar junto, né, que permitia que situações do ministério e da vida fossem discutidas. Tito foi alguém especial para Paulo. Sabe o que significa Tito? Tito significa louvável. Se você quiser dar o nome de Tito, sugerir o nome de Tito para alguém, é um belíssimo nome curtinho, bem sonoro, e um significado bastante interessante, louvável. Louvável porque coincide exatamente com a vida de Tito. A vida de Tito foi uma vida que louvou o nome do nosso Senhor. Há uma situação, o primeiro concílio da igreja cristã está narrado no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 15. Nesse concílio, nessa primeira reunião da igreja cristã, havia uma situação a ser resolvida. Qual era? O grupo de Paulo, Barnabé, dizia que para termos comunhão com Deus, para sermos salvos, para andarmos na presença de Deus, bastava a fé em Jesus Cristo. Mas alguns judeus que se converteram ao cristianismo, eles afirmavam que não. Eles afirmavam, olha, crer em Jesus é importante, mas além de crer em Jesus, é importante obedecer os rituais judaicos. Quais eram esses rituais judaicos? A circuncisão do homem, a observância às festas religiosas do judaísmo, a observância às regras de alimentação do judaísmo. É uma série de regrinhas que precisavam ser obedecidas na concepção deles, além da fé em Cristo. É possível nós supormos, observando lá Gálatas capítulo 2, versos 1 a 3, que Paulo usou a vida de Tito, que era um homem grego, não era judeu, e apresentou lá no concílio para dizer assim, olha, está vendo esse homem? A vida desse homem foi transformada pela graça salvadora de Jesus Cristo, sem obediência a nenhum outro ritual. Bastou a ele crer em Jesus, aquilo que Jesus fez na cruz, para salvar pecadores. E antes ele era um homem totalmente desregrado, mas agora a sua vida é uma vida de louvor a Deus. Então Paulo usou a vida de Tito como modelo de fé salvadora e transformadora. Tito era um homem louvável. Como eu lhes disse, Paulo, a caminho da Macedônia, deixou Tito na ilha de Creta para resolver os problemas existentes na igreja, né? Eram comunidades, né, espalhadas, comunidades domésticas espalhadas, e ele diz isso no verso 5 aí, veja, capítulo 1, verso 5. Por esta causa,
te deixei em Creta para que pusesses em ordem as coisas restantes. Por que Paulo deixou Tito em Creta? Para pôr a igreja em ordem. Eu estava pesquisando essa palavra, ela é muito interessante. Pôr a igreja em ordem aqui significa, pôr em ordem, significa consertar um osso quebrado. Consertar osso quebrado. Põe a igreja em ordem, conserta esse osso quebrado aí, Tito. A gente recupera osso quebrado? Não, recupera. A gente recupera osso quebrado. Só que vai precisar de cirurgia, né? Ou seja, não vai ser fácil. Não vai ser fácil restaurar o osso quebrado. Vai precisar de cirurgia, vai ter um tratamento lá, né? Então essa era a ordem de Paulo a Tito, né? A exortação. Vai lá, coisa tá feia, hein? A situação da igreja está parecendo um osso quebrado. Mas dá jeito. A cirurgia lá resolve o problema. E qual era a tarefa específica? Como é que era pôr essa igreja em ordem? Né? Ele continua dizendo aqui no verso 5. Põe em ordem as coisas restantes, bem como em cada cidade, constituístes presbíteros conforme te prescrevi. Então, aqui no verso 10 e 11 diz assim também, porque existem muitos insubordinados, vou dar um pulinho aqui, né? Enganadores, especialmente os da circuncisão. Circuncisão é uma ligação direta aos judeus, né? Judeus que eram os líderes daquela igreja, judeus cristãos. É preciso fazê-los calar, porque andam pervertendo casas inteiras, ensinando o que não devem, por torpe ganância. Qual era a tarefa de Paulo a Tito? 2. Primeiro, faça calar essas pessoas que estão pervertendo casas inteiras. Segundo, constitua uma nova liderança para a igreja. Esses que estão pervertendo a igreja, o ensino dentro da igreja, são os líderes da igreja. Então eles precisam ser substituídos, Tito. Põe a casa em ordem. Resolve esse problema aí para mim, hein? Probleminha pequeno, né? Interessante que, aqui no verso 11, quando diz que é preciso fazê-los calar, a ideia é de colocar rédea no focinho do cavalo. Quem já andou de cavalo, eu não... Uma vez eu tentei andar de cavalo, não consegui, não me dei bem. Minha mulher, ela anda bem de cavalo. Mas se você colocar a rédea no focinho do cavalo, você consegue controlar os seus movimentos, né? Então, calar essas vozes que estavam ensinando coisas erradas era fazer isso. Era como colocar a rédea no focinho do cavalo ou a focinheira no focinho do cachorro violento, agressivo. É muito interessante quando você começa a analisar as palavras aqui da língua original, o grego aqui do Antigo Testamento, né? Então essa era a tarefa de Paulo. A gente pode perceber que essa carta, de Paulo não, de Tito, a tarefa que Paulo deu a Tito. A gente pode perceber que essa carta é uma carta pastoral, escrita a Tito, mas ela deveria ser lida por toda a igreja. Por quê? Porque é a maneira como ele se apresenta aqui. Paulo precisava se apresentar para Tito? Não, eles eram companheiros, eram amigos, eram conhecidos. Mas logo no primeiro versículo ele diz: Paulo, servo de Deus, apóstolo de Jesus Cristo, para promover a fé que é dos eleitos de Deus e o pleno conhecimento da verdade, segundo a piedade, na esperança da vida eterna, que o Deus que não pode mentir prometeu antes dos tempos eternos. Ele se apresenta. Por que ele se apresenta? Porque essa carta, além de ser lida por Tito, deveria ser lida para todas as igrejas locais, as localidades onde a igreja existia, as casas onde a igreja funcionava. Então vamos ver essa missão que foi dada a Tito. A primeira delas, constituir líderes para a igreja. Vou seguir a sequência aqui do texto. Constituir líderes segundo o coração de Deus para esta igreja. Presbíteros. Presbíteros são líderes para as igrejas. Nós aqui somos presbíteros. Eu sou um presbítero docente, aquele que ensina.
o Vartan e os demais, eu e o pastor Roy somos pastores, somos presbíteros docentes, aqueles que ensinam a palavra. Os demais presbíteros são os presbíteros discentes, aqueles que aprendem a palavra. Assim como vocês não são presbíteros, mas vocês são discentes, vocês também aprendem a palavra, né? Então, e além de serem presbíteros que aprendem a palavra, eles têm a incumbência de gerir as questões administrativas da igreja, né? Isso não é, embora nós participemos, né? Essa atribuição pertence mais a eles. Mas eu quero dizer que eu também sou presbítero, né? E aqui é dito assim, né? Para Tito: Tito, constitua presbíteros conforme te prescrevi. Olha o verso 6. Alguém que seja irrepreensível. Para mim, essa é a qualidade básica de um presbítero. Ser irrepreensível. Tem um monte de qualidades aqui. Um monte. Hoje não vai dar tempo da gente ver essas qualidades. A gente já leu tal, mas até muitas delas é só pela leitura você já entende, outras precisam de uma explicação. Mas o importante é que um líder da igreja, ele precisa ser alguém irrepreensível. O que significa isso? Quando eu lia isso, Vartan, um presbítero, eu sou presbítero, precisa ser irrepreensível. Eu ficava com o olho assim desse tamanho. Falei, meu Deus do céu, eu preciso ser irrepreensível. Porque literalmente, irrepreensível significa alguém inacusável, não pode ser acusado de nada. Alguém inculpável, não é culpado de nada. Alguém irreprovável, não é reprovado por nada. Falei, Jesus, o que é isso? Como é que nós vamos achar líderes para a igreja assim? A pessoa precisa ser perfeita, sem pecado, moralmente perfeita. Quando eu li essa palavra, irrepreensível, o presbítero precisa ser irrepreensível. Mas isso se opõe ao que a própria Bíblia ensina. Porque a Bíblia, ela nos ensina que nós somos pessoas imperfeitas, que nós somos pecadores, pecadoras. Então, irrepreensível aqui, eu vou explicar para vocês o que significa, depois de estudar bastante. Ser irrepreensível significa ter sim uma integridade na vida, mas é uma integridade de uma pessoa bem resolvida na sua vida. O que significa isso? Uma pessoa que falha, sim, uma pessoa que já falhou, mas reconhece o seu erro e procura resolvê-lo. Isso é ser irrepreensível. Uma pessoa cuja vida não tem arestas, porque ela procura solucionar as arestas da sua vida. Não carrega problemas sobre os seus ombros, problemas do passado, porque ela vai resolvê-los. Isso é ser irrepreensível, sabe? Eu estava meditando nessas questões, eu me lembrei do Sermão do Monte de Jesus Cristo. Ele nos ajuda a entender o que significa ser irrepreensível. Olha o que ele diz, Arthur, olha que interessante. Diz aqui, olha, se pois ao trazeres ao altar a tua oferta, ou seja, antes de você adorar a Deus, te lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa perante o altar a tua oferta, vai primeiro reconciliar-te com teu irmão, e então voltando, faz adoração. Ser irrepreensível, meus irmãos, é isso. Nós, como líderes e como cristãos, não podemos ficar carregando as marcas do passado, os ressentimentos do passado, os sofrimentos do passado, alimentando amargura, que prejudica a nossa vida, que contamina a nossa vida, e contamina não somente a nossa vida, mas os nossos relacionamentos. Isso é ser irrepreensível. O cristão, ele não é alguém que não peca, ele não é alguém que é perfeito, mas ele é alguém que, reconhecendo
que falhou com alguém, ele vai atrás e busca resolver. E se alguém falou com ele falhou com ele perdoa. Porque ele foi perdoado em Jesus Cristo. Eu tenho um amigo pastor, que quando ele era adolescente, ele viveu numa casa bem difícil, muitos conflitos ali. A mãe era espancada, a mãe não tinha forças para se voltar contra a situação, embora talvez devesse, né? Mas ela não tinha forças, não tinha sabedoria, enfim. E o marido, além de bater na esposa, batia nos filhos também. E ele falava que quando o pai ficava bravo, ele se escondia dentro da máquina de lavar. Ele era pequeno. E quando o pai achava, metia a mão nele. E de uns tempos ele começou a fugir de casa, para não dormir em casa. Ia na casa de alguém, na casa de um amigo, dormia fora, para não apanhar. Ele foi muito traumatizado pela experiência dele. Mas ele foi para a igreja, ele conheceu Jesus Cristo, ele conheceu o amor de Cristo através da vida dos irmãos, na vida dele. E ele se tornou pastor. E ele falou, tenho que resolver essa situação. Ele foi atrás do pai dele. O pai dele, depois que eles cresceram, né? O pai dele tomou um rumo diferente. Ele foi atrás do pai e falou, o senhor falhou comigo. Eu sofri muito por causa do senhor. Mas eu também já falhei muito na vida. E Jesus me perdoou. Eu não vim aqui para culpá-lo. Eu vim aqui para ajudá-lo nesse momento difícil que o senhor está passando. Nós precisamos ser pessoas que resolvem coisas, não deixam as arestas que só nos prejudicam. Não importa se nós fomos os responsáveis ou se as pessoas forem injustas conosco. Nós precisamos ser irrepreensíveis, tentar resolver aquilo que possa nos perturbar. Os versículos 6 a 9 falam as outras qualidades dos líderes e presbíteros da igreja. Eu não vou citá-las porque seria muita informação para vocês hoje. Talvez em um outro momento, quando nós formos tratar de eleição de presbíteros, a gente pode até entrar nessa questão. Mas eu gostaria de passar agora para o segundo aspecto da missão que Paulo deu a Tito, que era calar os falsos líderes. Qual é o primeiro aspecto da missão? Preparar líderes novos, substituir a liderança. Às vezes não dá, às vezes é possível aproveitar uma liderança, treiná-la, trabalhar com ela, caminhar mais um tempo, mas às vezes não dá mais. Tem que substituir. Está tudo muito apodrecido, está muito ruim. Então, Paulo, substitui os líderes. Depois, ou simultaneamente, né? Faça calar os líderes atuais. Verso 10. Existem muitos insubordinados. O que são pessoas insubordinadas? Pessoas que não se sujeitam a ninguém. Pessoas individualistas. Existem pauradores frívolos. Essa palavra, se alguém me chamasse de paurador frívolo, eu ia pensar assim, será que ele está xingando minha mãe? Paurador frívolo. Paurador é alguém que se expressa bem, né? É aquele que usa bem a palavra, faz uso de argumentos para sustentar aquilo que ele fala. Tem loquacidade, é um loquaz, ele fala bem, é um cara que discursa bem. Isso é um paurador. Mas tem o qualificador aqui, é frívolo. A ideia de uma pessoa que faz discurso frívolo é um discurso que ele usa bem os argumentos, mas o ensino é ruim. O conteúdo do ensino é ruim, é falso. Isso é um paurador frívolo. Faça calar os pauradores frívolos que estão nessa igreja, que estão fazendo discurso com argumentos que impressionam as pessoas, mas o conteúdo da mensagem é falsa. O texto diz aqui, eles são enganadores. E aqui que a gente percebe que eles são judeus que se converteram, porque falam que são da circuncisão.
Quando a Bíblia diz são da circuncisão, eram judeus que haviam se convertido ao cristianismo. Aí Paulo diz, é preciso fazê-los calar. Aquela ideia da focinheira, né? Aquela ideia da rédea. Porque andam pervertendo casas. Essa palavra é forte. Eles, com o ensino deles, eles pervertem casas inteiras. A ideia de perverter é a ideia de destruir. É isso que o falso ensino faz. Há pessoas que sustentam a sua vida, elas estão alicerçadas em coisas erradas. Se a pessoa tem como conceito de vida, ou como conceitos de vida, coisas erradas, como você acha que vai ser a vida dessa pessoa? Vai ser boa? Ela vai viver bem? Ela vai ser útil? Ela vai se destruir. E vai destruir as pessoas ao seu redor. Perverter significa isso, derrocar, destruir. Pervertem casas inteiras. Perceba que não é só uma pessoa, perverte a família, né? E fazem isso por torpe ganância, né? Torpe ganância. Fazem isso por dinheiro. São gananciosos, líderes gananciosos. Meus irmãos e irmãs, eu estava refletindo sobre essas questões, eu me lembrei de um texto que eu li no passado. Respondam aqui, não precisa, se quiser responder alto, fica à vontade, mas pensem. Nós viemos de onde? Pense aí, nós viemos de onde? Nós viemos do pó. Nós estamos caminhando para onde? Nós estamos caminhando para o pó. Nós saímos do pó e vamos voltar a ser pó. Você já não conheceu pessoas, já ouviu falar de pessoas poderosas, ricas, cuja existência, o tesouro maior era o dinheiro? Já ouviu falar, um pouco de história que nós conhecemos, o exemplo de pessoas, na própria Bíblia nós encontramos pessoas assim, cujo Deus era o dinheiro, a riqueza. Onde essas pessoas estão hoje? Estão no pó. Viver como se o dinheiro fosse o maior tesouro que temos é a pior bobagem que existe. O nosso maior tesouro precisa ser o relacionamento com Deus, cultivado através de uma vida de oração e de relacionamento com Ele por meio da palavra, cultivado através de uma vida de sabedoria e que se envolve também na prática de boas obras. Paulo então deu a missão a Tito, faz calar esses homens, cala esses homens, né? E substitui esses homens, coloca líderes novos na igreja. Mas aí ele faz uma interrupção no discurso dele, que é muito interessante, que é a parte final da nossa mensagem, que eu preciso falar para vocês. No verso 12, Paulo vai citar um poeta, um profeta, um filósofo cretense. O nome dele é Epimênides. Não aparece o nome dele aqui, mas esse texto que está aqui é do Epimênides. Ele era um cretense. Era um poeta, um profeta, um filósofo cretense. Ele era da ilha de Creta. Só que ele tinha uma avaliação muito negativa acerca dos seus conterrâneos. Olha o que ele diz, verso 12. Foi mesmo dentre eles um seu profeta, está falando de Epimênides, que disse, olha o que o Epimênides disse dos cretenses. Cretenses, sempre mentirosos, feras terríveis, ventres preguiçosos. O que Epimênides diz acerca dos seus próprios conterrâneos, seus patrícios? Os meus patrícios, eles são preguiçosos, eles são feras terríveis, são agressivos, são violentos, são mentirosos. Um comentarista disse que naquela época, se você chamasse alguém de cretizo, tradução de cretizo é ser cretense. Se você chamasse alguém de cretizo,
Você estava chamando essa pessoa de mentiroso. Olha um cretizo lá, mentiroso. Porque ser cretense estava associado a coisa ruim, a algo negativo, a mentira, a agressividade, a preguiça. E Paulo, aqui no verso 13, ele diz, olha, ele conhecia os cretenses. Ele diz no verso 13, esse testemunho está correto. Mas a ideia do apóstolo Paulo era dizer que, assim como os cretenses eram dessa maneira, os líderes da igreja, aqueles que se identificavam como discípulos de Jesus Cristo, eles eram da mesma forma. Percebe a incoerência? Paulo usa o testemunho de um profeta cretense para dizer a verdade. E os líderes da igreja, que são cretenses, são judeus também, porque você sabe que os judeus eles foram espalhados pelo mundo conhecido na época. Foram 2 diásporas. A primeira já tinha acontecido, eles foram espalhados, alguns foram para Creta. Eles se converteram ao cristianismo. Mas o Paulo diz aqui, eles eram cretenses também. Olha, esses líderes são assim. Portanto, reprova-os. Ele diz no verso 13, olha as características que ele menciona. Repreende-os para que a fé deles seja sadia. Para que eles ensinem uma fé sadia. O que eles estavam ensinando? Algo que pervertia as casas, as famílias. Que eles não se ocupem com fábulas judaicas. Aqueles que ensinam na igreja precisam ensinar a palavra de Deus. E não ficar contando mito, fábula, historinha. Você pode até ilustrar um conceito da palavra de Deus com uma fábula. Ok, faz parte, é uma ilustração. Mas não ficar contando só historinha. E aqui ele fala, nem se ocupem com mandamentos de homens. Muito interessante, mandamento. Sabe por quê? Porque às vezes nós construímos a nossa vida sobre mandamentos que nós pensamos ser de Deus, mas não são de Deus, não estão na palavra de Deus. São mandamentos de homens. E eles exigem, quando propõem essas coisas para nós, que nós sigamos essas ideias. Vou dar um exemplo. Eu era novo na igreja, cheguei lá e uma pessoa mostrou Isaías capítulo 3 para mim. Pá! Poxa, eu não tinha, estava começando a ler a Bíblia, mal sabia de Jesus Cristo, ele me chegou com um profeta lá, Isaías, e falou assim, lê isso daqui. Aí eu li assim e tal, tá vendo o que está dizendo aqui? Eu falei, acho que eu entendi mais ou menos. Ele falou, tá vendo? Está dizendo aqui, as mulheres, elas não podem usar joias, não podem usar correntes, não podem usar braceletes, não podem usar brincos, não podem usar anéis, não podem usar cabelo frisado, ou seja, ondulado, cacheado, roupas finas, caras, sapatos altos. Está dizendo aqui, você está vendo? Eu falei, parece isso mesmo. E ele foi embora. Eu confesso que eu levantei assim, fiquei zonzo, né? Porque eu olhei para a igreja, eu vi mulheres assim, né? Com joias, com roupas bonitas, né? Correntes, braceletes, enfim, né? Ok. Aí eu pensei na minha casa, eu falei, minha mãe é assim, minha irmã é assim, as pessoas que eu conheço são assim, minha namorada é assim. Eu falei, caramba, o que está acontecendo, né? É assim mesmo? Aí eu falei, não, preciso entender o que está acontecendo aqui, né? Eu fui ler. Era o capítulo 3 de Isaías, eu comecei a ler desde o primeiro capítulo, né? Isaías 1, 2, 3. Aí o que eu percebi? Deus estava reprovando aquelas mulheres, porque ao invés de privilegiarem o compromisso com Deus, estavam mais preocupadas com a aparência. Não é que elas não devessem se ocupar com a aparência, mas elas precisariam priorizar o relacionamento com Deus. E isso é válido para as mulheres, é válido para os homens, é válido para as crianças, para os jovens, para todo mundo.
O que eu quero dizer, às vezes as pessoas impõem para a gente mandamentos que são de homens. A palavra não está dizendo isso. Então Paulo fala assim, olha, eles ensinam mandamentos de homens. Tem que calá-los. E tem outras expressões aqui que são usadas, né? São interessantes também, mas eu vou pular um pouquinho aqui, para a gente não ficar recebendo muito conhecimento e depois até se confundir. Eu só queria terminar com essa palavra que está no verso 16, último versículo aqui do texto, que diz assim: no tocante a Deus, essas pessoas, elas professam conhecê-lo, entretanto o negam por suas obras. Olha que interessante. Pessoas que dizem que conhecem Deus, mas negam o Senhor por suas obras. Quando eu estava no seminário, eu me lembro de um pastor que falou que essas pessoas são ateus práticos. Você sabe o que é um ateu? O que é um ateu? Ateu é uma palavra, vem de uma palavra grega, ateos, que significa não crer em Deus. Para o ateu, Deus não existe. Não existe um ser superior. Esse é o ateu chamado ateu teórico. Deus não existe. Não existe um ser superior. Ele apresentou para a gente esse conceito de ateu prático. E eu fiquei muito preocupado com isso, porque às vezes, nós que somos cristãos, nós dizemos, eu conheço Deus, eu conheço a sua palavra, eu conheço Jesus Cristo, porém, os nossos atos negam a existência de Deus. Isso é ser ateu prático. Fala que crê em Deus, mas as obras negam. Então eu queria concluir, lembrando que Paulo, ao escrever para Tito, ele dá essa missão ao seu companheiro. Tito, vai lá na ilha de Creta, a igreja está desorganizada, põe em ordem as coisas, substitua a liderança, faz calar os falsos líderes, E eu queria que a gente saísse daqui com dois conceitos importantes. Nós devemos tomar cuidado com ateísmo prático. Dizer que conhecemos Deus, porém o negarmos com as nossas ações. Sabe, irmãos e irmãs, eu tive a oportunidade de fazer outros cursos depois que eu fiz o seminário. E conheci pessoas ateias, pessoas que não creem em Deus. E mesmo discordando delas e achando que em algum momento isso lhes fará muito mal, mas eu percebi que essas pessoas tinham uma vida limpa, uma vida reta, moralmente admiráveis. E muitas vezes nós que dizemos ser cristãos, conhecer Deus, negamos o Senhor com as nossas ações. Então eu comecei a ser mais humilde. Eu falei, puxa, antes eu já tinha criticado tanto as pessoas ateias. Eu não tenho que olhar para as pessoas ateias. Eu não tenho que olhar para fora. Eu tenho que olhar para mim. Eu tenho que olhar para a minha vida. Eu que digo que conheço Deus. Eu que digo que tenho fé na palavra de Deus. Será que as minhas ações estão coerentes com a minha fé? Precisamos também ser pessoas irrepreensíveis. Pessoas sem pecado. Pessoas inculpáveis. Jamais reprováveis. Que bobagem, nós somos pecadores. Não há motivo de orgulho nenhum em relação àquilo que somos. Somos pecadores. Mas como cristãos, nossa vida precisa ter as arestas aparadas. Nós não podemos chegar lá no fim e lembrar no último suspiro de vida que deixamos arestas pendentes. Não podemos deixar arestas pendentes na vida.
Não podemos perder a nossa vida com coisas do passado, que ainda continuam vindo e gerando amargura, ressentimento. Nós temos que cortar esta raiz de amargura. Temos que nos livrar destes males que nos prejudicam e prejudicam o nosso relacionamento com as pessoas. Nós somos chamados por Deus para conhecermos a verdade em Jesus Cristo e vivermos segundo ela e sermos alimentados na esperança da vida eterna. Nem a morte é nosso adversário. Nós, os nossos irmãos que morreram, e nós um dia que morrermos, nós estaremos com o Senhor para sempre. Então nós somos chamados para viver nesta liberdade. Liberdade dos filhos de Deus, dos filhos e das filhas de Deus.